Gente querida, então eu quero fazer o último sermão e eu enviei aqui um pouquinho antes do culto começar, que hoje seria o último sermão a respeito da vida de Noé. E aí, uma irmã muito querida e muito carinhosa falou: pastor, tem sido tão interessante as quartas-feiras, nessas duas últimas quartas-feiras, a gente conversar e estudar a respeito da vida de Noé. E eu não queria que o senhor parasse não, mas eu vou então fazer o último sermão a respeito da vida de Noé. Nas próximas semanas vamos estudar outros textos e eu quero crer que tem sido importante, impactante para a sua vida, para a sua caminhada, tá bom? Então eu estou em Gênesis capítulo 8, eu peço aí que você abra o seu texto bíblico, que você tenha aí em suas mãos a sua Bíblia, tá bom? Abra aí no seu sofá, onde você estiver. Eu vi que a Dani, por exemplo, está de carro, né, de trânsito aí de São Paulo para Bauru, então vai ter que ouvir aqui enquanto eu for falando, tá bom? Da palavra do nosso Deus. Outros que estão nas suas casas têm essa comodidade de ter a Bíblia em suas mãos. Enfim, aonde você estiver, na sua televisão, no seu computador, no tablet, eu não sei onde você me assiste, você me ouve hoje, mas eu espero em nome de Jesus que essa palavra toque no seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é o que Deus nos ensina na quarentena. Olha que tema atual, o que Deus nos ensina na quarentena, usando como base a vida desse personagem incrível chamado Noé. Diz assim, Gênesis capítulo 8, a partir do verso 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando aonde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendeu a sua mão e tomou aquela pomba e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Eu vou ler até aqui, mas eu vou contemplar todo o capítulo 8. Temos mais alguns versos aqui, mas eu não vou me estender na leitura, e por isso eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para que nós tenhamos a compreensão da totalidade desse texto, tá bom? Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, a minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração ao estudar esse texto. Eu oro agradecido, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, o que Deus nos ensina na quarentena? Na realidade, nós estamos na semana em que completamos 1 ano de quarentena. 1 ano que começou-se a falar a respeito do Covid. E depois veio aquele tempo mais restritivo no final de março, a partir do dia 15. Por exemplo, a nossa igreja ainda teve culto no dia 15, e a partir do dia 15 à noite, nós tivemos então que
deixar os cultos presenciais. Veio aquele primeiro momento, aquele primeiro mês, aquela dificuldade, aquela restrição, aquele medo, aquele pavor, aquela ansiedade por um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de cura. Já havia a expectativa, pelo menos no meu coração, que a pandemia fosse um pouco mais rápida, ou seja, que nós teríamos um pouco mais de tranquilidade, mas na realidade isso não aconteceu. Mas depois também veio as flexibilizações, e aí parecia então, e as pessoas começaram a ter muita mobilidade, parecia então que o vírus já não estava mais entre nós. Perto aí do final do ano, parecia já até que não era necessário usar máscaras, e aí começou toda aquela situação que nós conhecemos, e agora voltamos em números recordes, e aí nós, na realidade, nós estamos nesse estágio mais agudo da pandemia, mais difícil da pandemia, e na realidade nós estamos agora em fases mais restritivas. Estamos na quarentena, mas podemos sair das nossas casas, para o nosso supermercado, por exemplo, para a farmácia, outras questões que julgamos imprescindíveis, alguns trabalhando. No entanto, Noé não saiu da arca. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se tem um personagem bíblico que sabe muito a respeito de quarentena, ou de um tempo de privação, de isolamento, de distanciamento social, é o personagem Noé. E por isso, nessa noite, eu escolhi falar a esse assunto, ou desse assunto, a partir da leitura de Noé, porque ele viveu, segundo os especialistas, e aqui, caso alguém fique curioso, eu tenho lá os dados, as contas, a matemática sobre a vida de Noé. Eles falam então que Noé viveu aproximadamente 1 ano e 5 dias, 1 ano e 5 dias dentro da arca. Noé sabe muito bem o que é de fato uma quarentena. Noé ficou confinado na arca e sofreu o mesmo que a gente está vivendo, que nós chamamos da hiperconvivência. Ou seja, Noé tinha apenas e tão somente a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, ou seja, Noé estava com 8 pessoas dentro da arca. Noé tinha as 8 pessoas queridas da sua família e mais toda aquela quantidade imensa de animais. Eu fico imaginando como era essa convivência. Mas o interessante é que eles ficaram na arca, amados irmãos, sem algumas das regalias que nós temos hoje, sem alguns dos benefícios, eu diria, da pós-modernidade, da tecnologia e da era digital. Por exemplo, não sei se você já pensou, mas Noé na arca não tinha o iFood. Ele não podia fazer nenhum pedido. Por exemplo, a irmã Gleice e o Edivaldo, eles têm uma entrega de batatas, eles fazem batata recheada, eles entregam pelo iFood. O irmão Mário e a irmã Kátia, em Votorantim, tem a lanchonete, eles entregam lanches deliciosos também pelo iFood. E a pergunta é, Noé não tinha o iFood. Noé não podia fazer um pedido, Noé não poderia solicitar uma pizza e o motoboy levaria lá, porque na realidade Deus já falou para ele, Noé, estoca os alimentos dentro da arca. Noé ficou na arca durante mais de 1 ano sem delivery, sem aplicativos no celular, sem internet. Noé e sua família ficou mais de 1 ano em quarentena, sem Netflix, sem Disney Club, sem YouTube, sem chamada de vídeo pelo WhatsApp, sem visualizar fotos de ninguém no WhatsApp. Eles não tinham Twitter, não tinham Instagram, não tinham sequer o feed do Facebook para dar uma olhada e ver como anda a vida das pessoas ou o que as pessoas de sua época estavam postando. Imagine como foi para Noé ficar na arca mais de 1 ano com aquela quantidade excessiva de animais. E simplesmente, tão somente com a sua família. Então Noé sabia lidar com tudo isso. E por isso nós olharemos hoje para a vida de Noé.
Deus mostrou que tinha um plano na vida de Noé. Nós conhecemos o currículo de Noé que está em Gênesis capítulo 6, já falei sobre isso algumas semanas atrás, e o texto vai dizer para nós que Noé andava com Deus, e Noé recebe a grande e maravilhosa missão de construir a arca, e essa arca vai anunciar o juízo de Deus, o amor de Deus, porque Deus ama a sua criação. Deus daria continuidade, preservando aqueles que adentrassem a arca, preservando então a santa semente que Deus havia prometido a Eva, dizendo que dela, o seu descendente, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o Messias viria dessa descendência, e por isso Deus chama Noé por essa espiritualidade que Noé tinha, e assim Deus revela o seu propósito, o plano de salvar aqueles e aquelas que confiassem na promessa dele que haveria o grande dilúvio. É muito interessante que o texto aponta para nós que somente Noé e sua família adentrou a arca, ou seja, somente Noé e os seus descendentes é que creram que Deus enviaria uma grande chuva, que Deus abriria as comportas dos céus e então teria muita água. Na época de Noé, Deus queria trabalhar no coração, no caráter de Noé, no caráter da sua família, nesse conceito mais íntimo do coração do ser humano, naquele contexto de Noé e de sua família, assim como Deus quer trabalhar também no nosso coração. O dilúvio não foi um acidente, o dilúvio estava dentro dos planos de Deus, dentro da soberania de Deus, assim como a quarentena, o Covid-19 também está debaixo da orientação de Deus. Deus não perdeu o controle. E se olhando para a vida de Noé, se olhando para essa história em que Noé ficou ali mais de um ano, dentro da arca, em quarentena, e Deus foi forjando o caráter de Noé, sendo que Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que andava com Deus, e mesmo assim, Deus quis trabalhar algumas qualidades no seu coração, muito mais nós, homens, falhos, pecadores. E por isso eu convido você a olhar comigo no texto. Deixa eu dar uma olhada aqui no relógio. Dá uma olhada aqui comigo no texto e ver 3 coisas que Deus ensinou a Noé. Eu não sei se vocês podem me seguir aqui, tá bom? E se você quiser deixar o seu pedido aqui no chat, depois a gente volta para um momento de oração no final, tá bom? Em primeiro lugar, Deus quer nos ensinar em meio à quarentena, baseado na vida de Noé, a paciência, amados irmãos. Nós somos marcados pela impaciência, não gostamos de esperar nada. Somos parte de uma sociedade que desde a década de 90 tem ensinado a buscar aquilo que é rápido e veloz. Eu me lembro quando criança, surgiu então aquele macarrão instantâneo que era feito, a propaganda dizia que ele poderia ser feito em 3 minutos. E as pessoas começaram a ter essa proposta de vida, querem tudo muito rápido, querem tudo muito instantâneo, não querem esperar nada. Eu fiquei muito chocado uma vez quando um jovem pegou o meu TCC da pós-graduação que fiz, e eu demorei mais de 2 anos para fazer aquele trabalho. Ele falou assim para mim: você não pode resumir para mim em 2, 3, 5 minutinhos? É interessante como as pessoas falam para nós que se a gente fizer vídeos muito longos no YouTube, por exemplo, as pessoas não irão assistir. Por quê? Porque nós não temos mais paciência. E Deus quer tratar isso no nosso coração por meio da quarentena. Nós queremos tudo para ontem, e essa é a realidade. E as pessoas pensam que nós precisamos viver também acelerados e viver impacientes com tudo. Estamos perdendo a capacidade de esperar as coisas, de entender o tempo ou os tempos de tudo, inclusive que está ao nosso redor. As pessoas estão acostumadas com tudo ao imediato. Pensam, por exemplo, em relacionamento conjugal e pensam que um casamento conjugal bacana, feliz, longevo, é assim, acontece do dia para a noite. Tive a honra, o privilégio de celebrar uma bodas de 60 anos de um casal querido. E ela disse alguns dos segredos que infelizmente não dá para contar aqui por conta do tempo, mas ela falou assim: leva tempo, pastor, tem que ter muita paciência. Eu lembro dela falando assim.
não é instantâneo. Tem muita gente que quer criar filhos e não quer ter paciência, mas não tem como. Nós somos, inclusive, integrantes de um país, do Brasil, que é um país extremamente ansioso. É o segundo país do mundo com o maior número de pessoas ansiosas. Porque nós não temos mais essa capacidade de ter paciência, e a falta de paciência em nós adoece. Nós precisamos aprender a respirar fundo, a andar de um ritmo menos acelerado. Me lembro uma vez, estava de férias em Rio Claro e fui fazer uma caminhada com a minha mãe. E ela me repreendeu e falou assim: mas por que você está andando tão rápido? Eu falei: não estou andando rápido, mãe. Ela falou: está sim. Você tem um ritmo tão acelerado, meu filho, que eu não consigo andar atrás de você, minhas pernas são curtas. Eu falei: a minha também, eu sou baixinho, mãe, esqueceu? Ela falou assim: não, mas o seu ritmo está muito acelerado. Nós estamos fazendo uma caminhada, nós estamos passeando. Nós não estamos no ritmo de trabalho. E aquela frase me marcou profundamente. Quantas vezes nós estamos correndo e não temos paciência? E nós precisamos, amados irmãos, combater essa agitação, esse estresse, essa correria desenfreada. E vem a quarentena, e vem o Covid, e para tudo. Nós estávamos correndo, desesperados, como diria Salomão, correndo atrás do vento. E vem a pandemia e para tudo. E vem o texto bíblico, por exemplo, de Salmo 37, fala assim para nós: descansa no Senhor e espera nele. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer essa palavra: descansa no Senhor nessa noite, em nome de Jesus, e espera nele. Tenha esperança em Deus, tenha paciência de que no momento certo Ele irá te atender, Ele irá cuidar de você. Descanse, espera. Vem Jesus e fala assim para nós: não vos inquieteis com algumas coisas, não se inquietem. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque os gentios, os pagãos, aqueles que não temem a Deus, é que têm essas preocupações, e vocês não devem ser assim. Jesus fala em Mateus capítulo 6, lembre-se que o vosso Pai Celeste sabe de todas as suas necessidades. Deus conhece tudo. Eu acho interessante, amados irmãos, que Noé, por exemplo, ele entrou na arca orientado por Deus, mas sem saber o dia que ele sairia. Ele entrou e sabia que ele ia ficar confinado, mas que ele não ficaria desamparado. Nós entramos na quarentena sem também saber o dia que iremos sair. Me desculpe, fiquei tão empolgado que errei aqui no meu trocadilho. Nós entramos na quarentena, assim como Noé, sem saber o dia da saída. Nós estamos de quarentena. Eu particularmente pensei que em no máximo 2 ou 3 meses nós estaríamos livres da quarentena, e veio 2020 e nós ficamos trancafiados em casa. Eu particularmente sofri muito, porque os irmãos me conhecem, sabem que eu sou muito ativo, gosto de andar, de fazer muita coisa, mas eu tive que entender e parar o meu ritmo, diminuir o ritmo. E vem a quarentena agora em 2021 e está cada vez mais apertando as nossas vidas, e nós estamos ainda mais confinados em casa. Noé recebeu a ordem de entrar na arca sem saber o dia. E o que Deus estava querendo fazer com Noé, ensinando a ele a paciência. É interessante que a arca, amados irmãos, possuía somente uma janela. E essa única janela Noé abriu somente para soltar o corvo e depois para soltar a pomba, para ver se a água havia baixado. Noé teve paciência até depois do dilúvio. Mesmo depois de as águas pararem, ele ainda tem paciência. Noé recebeu a ordem para entrar e recebeu a ordem para sair no momento de Deus. E aqui nós aprendemos que Deus trabalhou em Noé essa questão da paciência. Noé, esse homem que andava com Deus, mas que precisava aprimorar ainda mais essa ideia da paciência. E na realidade eu tenho pensado que nós precisamos treinar as nossas próprias vidas para uma vida de paciência. E esse que vos fala é
ou fui, não sei, ainda estou nesse processo, uma pessoa extremamente impaciente. Por exemplo, precisamos treinar os membros das nossas igrejas a esperarem um tempo de Deus. É muita impaciência no povo de Deus. Precisamos ter, amados irmãos, uma postura de paciência em um mundo marcado pela impaciência. É curioso como as pessoas pensam que com determinadas pessoas algumas coisas serão mais rápidas. Por exemplo, nós sabemos e conhecemos o ritmo das coisas, mas mesmo, por exemplo, no ano passado, tendo um avanço exponencial na construção, algumas pessoas perguntaram para mim se nós voltaríamos já na parte superior do templo, e aí eu falei, não, nós temos muita coisa ainda a fazer, nós precisaremos ainda exercitar um pouco mais da nossa paciência. Pastor, mas o templo não está pronto? Teoricamente sim, falta porta, janelas, vasos sanitários, forro, parte elétrica, falta piso, falta um monte de coisa, e isso vai nos tratando, isso vai nos moldando, principalmente esse que vos fala. Eu pensei também que nós teríamos tudo pronto do dia para a noite, mas não funciona assim. E Deus vai nos moldando, amados irmãos, a ter paciência. Nós precisamos também treinar os nossos filhos na paciência, porque os nossos filhos, e você que tem filhos de 10, 12, 15 anos, ou como eu, que tem um filho de 4 para 5 anos, nossos filhos foram criados nessa era digital, são nativos digitais e que já nasceram com o controle remoto. Às vezes meu filho está com controle remoto, ele tem mais dinâmica em mexer na televisão, no Netflix da vida, e outro dia eu não sabia como fazia para voltar um vídeo no YouTube, ele falou, não, ô pai, é só apertar aqui 2 vezes o botãozinho amarelinho que já volta. Eu falei, opa, legal. Fiquei lá assim meio que boiando. E eu falei assim, uau. Só que eles não têm nenhuma paciência. Eu não sei como você tem feito na sua casa, mas particularmente lá na nossa casa a gente tem feito algumas coisas para ensinar o nosso filho a ter paciência. Por exemplo, uma época ele pensava que o suco vinha na caixinha, que o suco já estava estabelecido na caixa. Até que um dia, então, peguei o carro, em meia quarentena, fui até um lugar que vendia laranja, fui com ele foi na cadeirinha, pegamos o saco da laranja, lavamos as laranjas, cortamos as laranjas, esprememos as laranjas, depois batemos no liquidificador e depois fomos tomar, e aí eu mostrei para ele que tudo aquilo que ele pensava de suco leva um tempo. Dia desses a Natália estava fazendo com ele uma massa de pizza, para ensiná-lo que uma pizza não é somente você ligar e ela já está na sua casa, porque quando a gente liga e pede a pizza, alguém está fazendo. Então ele precisou ter a paciência, ele não tinha paciência. E nós estamos treinando essa paciência nele. E então lá estava a Natália sovando a massa, e ele já estava injuriado, querendo sair dali, vai, mexe a massa, e depois põe os ingredientes, põe no forno, demora aquele tempo, espera, ou seja, ficou umas 2 horas fazendo a pizza para ele entender, para ele ser treinado a ter paciência. Se você está lendo o texto comigo, no versículo 1, diz o texto que lembrou-se Deus de Noé. E essa expressão, lembrou-se Deus de Noé, é que Deus não se esquece de Noé, muito pelo contrário. Deus se lembra de Noé, Deus cuidou de Noé, Deus não se esquece de nós, amados irmãos. Parece que em meio à quarentena nós ficamos assim, mas será que Deus se esqueceu de nós? O que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Nós é que nos esquecemos de Deus, nós é que nos esquecemos daquilo que Deus já falou para nós. Noé, por exemplo, poderia pensar, olha, já se passou mais de 1 ano e nada acontece, só chuva que cai, as águas estão num nível elevado, mas não, Deus se lembrou de Noé. Deus estava, na realidade, trabalhando, forjando o coração de Noé para que ele fosse mais paciente. E aqui eu anotei alguns personagens bíblicos, por exemplo, Abraão. Deus não se esqueceu de Abraão e das promessas feitas a ele. Agar,
entrou na jogada por conta de Sara, e Agar foi um jeitinho dado por Sara, mas na realidade Deus queria que a descendência de Abraão viesse pelo seu filho, o filho da promessa, o Isaque. E é interessante que Deus se lembrou de Abraão. Agora, desde a primeira vez em que Deus prometeu um filho até a chegada de Isaque, passaram no mínimo mais de 2 décadas. Em outras palavras, Deus estava forjando o coração de Abraão, a fim de que Abraão tivesse paciência. José, Deus não se esqueceu de José na prisão. José foi preso injustamente. Os historiadores vão dizer para nós que José ficou mais de 10 anos na prisão. Ele ficou preso por conta de uma injustiça. Ele foi acusado de estupro, mas quando na realidade ele nunca teve o desejo de ter algo com a mulher de Potifar. Agora, Deus o tira da prisão e o leva ao ponto mais alto do governo de Faraó naquele tempo. Isso está lá em Gênesis capítulo 50. Deus permitindo, nós estaremos estudando isso nas próximas semanas da EBD. Moisés, por exemplo, Deus não se esqueceu de Moisés. E na vida de Moisés é possível ver uma divisão bem clara de 3 períodos de 40 anos. Primeiro período de 40 anos no palácio. Segundo período de 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E com 80 anos Deus o chama para o ministério. E aqui eu acho interessante demais, porque tem algumas pessoas que se acham ou se julgam velhas demais para a obra de Deus. Mas Moisés foi chamado para libertar o povo com mais de 80 anos. E passou os próximos 40 anos, ou seja, ele morreu com 120 anos, servindo a Deus, conduzindo o povo de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que ainda na velhice nós podemos dar frutos, mas o que nós precisamos aprender, baseados na história de Noé, é que na realidade, amados irmãos, nós precisamos de paciência, e Deus quer forjar essa paciência em nós. Em segundo lugar, Deus quer nos ensinar a submissão. Nós precisamos ser submissos a Deus. Noé é um personagem cuja uma das características marcantes na sua vida é a submissão. O texto bíblico narra a sua obediência a Deus em tudo. Por diversas vezes o texto bíblico vai dizer para nós que Noé fez conforme tudo aquilo que Deus ordenara. Deus deu a planta da arca a Noé com todos os detalhes, com todas as medidas, com todas as referências, as especificações. E Noé fez de acordo como Deus estabeleceu, foi submisso. Em nenhum momento a gente tem um relato de Noé falando assim, não, Deus pediu assim, mas eu vou fazer assim. Eu não gosto da madeira dessa forma, eu vou colocar dessa forma. Eu não quero o bico da arca assim, eu vou mudar. Não, ele cumpre literalmente aquilo que Deus está pedindo para ele, porque ele é submisso. Noé teve que aprender a ser carpinteiro, porque se a gente lembrar, ele era lavrador. Ele teve que aprender a lidar com madeira, ele teve que se ambientar a uma nova profissão, a um novo ritmo de vida. E eu fico pensando, amados irmãos, quantas marteladas Noé deu no dedo, quantos calos nas mãos ele ficou do serrote, da serra, de tudo aquilo que ele tinha que fazer com a madeira. Mas ele era submisso. Quantas dores nas costas, e lá não tinha Dorflex não, gente, para carregar as toras da madeira, mas em tudo ele foi obediente a Deus, ele foi submisso a Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm aversão a essa expressão submissão, que não querem mais se submeter à autoridade. Dizem que submissão é muito forte, revela autoridade excessiva. Nossa sociedade, inclusive, quer suavizar essa expressão submissão, ou até mesmo sufocar, desprezar. E nós não aprendemos mais a nos submeter a ninguém. Eu me lembro quando ia para a escola, minha mãe falava, olha, o professor é autoridade. E o que ele falar para você, você obedece. Hoje a gente contempla e vê professores, e temos alguns em nossa igreja, e sabem do que eu estou falando, como é difícil ser professor no nosso país. Não tem mais nenhum respeito. Não tem mais o crédito dado pelos pais, pelas instituições. Os alunos não respeitam mais.
Eu me lembro ainda que nasci numa época em que os pastores ainda eram respeitados, mas agora os pastores são desprezados. As pessoas não querem mais se submeter à liderança da igreja, não se submetem mais às orientações do seu professor da escola bíblica dominical, dos líderes da igreja. Se um líder da igreja vai exortar, vai conduzir alguém, a pessoa fica brava, fica reclamando. Nós vivemos em um tempo de insubmissão. Os filhos em nossas casas não querem mais se submeter aos pais, aos avós. Perdeu-se essa ideia de que nós temos que respeitar os mais velhos, temos que respeitar os cabelos brancos, as cãs das pessoas que estão diante de nós. Mas Noé nos ensina que o tempo de quarentena fez ele aprender ainda mais a submissão. Vivemos num tempo que odeia-se a expressão submissão. E algumas pessoas, inclusive, querem suavizar essa expressão submissão. Por exemplo, dizem que nós não precisamos mais confiar e nem ter medo das ordens de Deus. Por exemplo, não são mais 10 mandamentos, agora são 10 sugestões de Deus. Então Jesus não deu ordens, Jesus deu apenas recomendações. Enquanto na realidade a gente vê a Bíblia repleta de exortações e de mandamentos, ordens expressas de Deus para a nossa vida. E felizes são aqueles que se submetem, felizes são aqueles que se arrebaixam para cumprir aquilo que Deus falou, aqueles que ficam debaixo da mão de Deus. Isso é submissão, é estar debaixo de uma missão. Em terceiro e último lugar, eu acho que o tempo nosso se alongou um pouco, mas não sei se vocês estão comigo. Estão comigo aqui, Natália? E eu tenho um terceiro ponto, tá bom? Me segura aí mais 10 minutinhos, por favor. Em terceiro lugar, Deus quer nos ensinar em meio à quarentena a devoção. Se você olhar comigo no capítulo 8, lá no versículo 20, dá uma olhada comigo. O texto fala assim: levantou Noé um altar, ou seja, depois que ele saiu da arca, e tomando dos seus animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo homem vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O texto mostra a devoção, a espiritualidade de Noé. E quem é Noé? Noé é um adorador, ele presta culto a Deus. Depois que ele sai da quarentena, depois que ele sai da arca, ele presta culto a Deus. Ele levanta um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez ao sair da quarentena foi cultuar a Deus. Noé erigiu um altar, prestou culto a Deus, e essa atitude de Noé tem a ver com a sua gratidão. E o escritor bíblico vai dizer para nós que Noé já tinha uma devoção particular, ele já andava com Deus, ele já orava, ele já era uma pessoa dependente, ele já tinha um íntimo relacionamento com Deus, mas mesmo assim, dessa forma ele agrada a Deus com a sua devoção, com a sua espiritualidade, ele presta culto a Deus. É interessante, amados irmãos, algumas pessoas ficam perguntando para mim se eu não tenho medo de as pessoas nunca mais voltarem para a igreja. Já me perguntaram isso. Tem um vizinho, inclusive, ele mora algumas casas para cima da minha. Ele falou assim: olha, pastor, eu acho que o meu pastor está deixando a gente muito mal acostumado com esse negócio de culto em casa. Eu falei: irmão, mas não tem como. A igreja por si só, ela já chama aglomeração, não tem jeito. E o povo de Deus é um povo festivo, um povo alegre, então a gente se abraça, então é meio complicado mesmo. Inclusive o Senhor tem em algumas
enfermidades, é melhor a gente ficar em casa, é melhor a gente preservar para que depois a gente possa celebrar um novo tempo, enfim. Então ele falou assim, mas e se o povo não voltar? Eu falei assim, olha querido, se o povo não voltar é porque esse povo não é crente. Porque um povo crente, um povo de Deus, é aquele povo que ama estar junto com a igreja, junto com a família de fé. É aquela pessoa que deseja cultuar a Deus, mas não deseja apenas cultuar na sua casa. Nas últimas décadas nós temos contemplado essa ideia de cristãos nominais. Não, eu sou cristão, eu sou evangélico. Qual igreja você frequenta? Não, sou de Jesus. Sou de Jesus. Agora, um crente verdadeiro, um cristão devoto, ele terá sede, desejo de estar junto com a comunidade, junto com seus irmãos, cantar com seus irmãos, ouvir o pastor falar a viva voz na sua frente, ver as expressões, ter aquela alegria, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nós temos também essa alegria, mas não podemos estar juntos, reunidos, não podemos. Mas um dia teremos essa oportunidade, em nome de Jesus, eu creio nisso. Mas Noé, depois que ele sai da arca, ele fala assim, eu continuo sendo crente, eu continuo sendo submisso, eu continuo trabalhando a minha devoção, então eu vou prestar culto. Repara que Noé separou animais limpos, aves limpas, ou seja, para Deus o melhor. Olha o princípio. O sacrifício, o holocausto que Noé apresenta a Deus é um sacrifício limpo. Pega os animais limpos e oferece a Deus. Ele queima, porque essa ideia do holocausto é aquilo que é colocado no fogo. Ele sacrifica os animais e apresenta a Deus através do fogo. E Deus aspira aquele cheiro, e diz a Bíblia aqui no verso 21, que esse cheiro foi recebido como um cheiro suave nas narinas de Deus. Deus aceita o sacrifício de Noé, e aqui nós temos um princípio bíblico muito interessante. Deus sacrificou, por exemplo, um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva quando eles pecaram. Ou seja, Deus sacrificou um inocente, um animal inocente, para cobrir o pecado. E aqui Noé fazendo esse sacrifício, oferecendo esse sacrifício, matando os animais. O que a Bíblia está dizendo para nós e apontando é que Jesus seria o sacrifício único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria sacrificado de uma única vez para todo sempre, para nos dar salvação, vida eterna. Aprendemos aqui que devemos cultuar a Deus e que devemos investir o nosso tempo na espiritualidade em meio à quarentena. Porque pós-quarentena, pós-Covid, nós voltaremos para o relacionamento com a igreja. E o que faremos depois? Prestaremos culto. O que faremos depois? Celebraremos o nome do Senhor. O que faremos depois? Cantaremos um cântico novo. O que faremos depois? Louvaremos, exaltaremos e exultaremos o nome do Senhor. A qualidade do nosso culto, caminhando para o final, revela a nossa espiritualidade. Nós não podemos fazer de qualquer forma, sem preparo, de qualquer jeito. Não é vaidade minha, mas nós chegamos aqui hoje, mais de uma hora antes, para ligar todos os equipamentos, para a gente poder celebrar o culto. No último domingo agora, nós chegamos aqui às 16h, para preparar tudo, para arrumar tudo, para deixar tudo em ordem. Culto tem a ver com preparo, com cuidado. Uma das fake news mais desastrosas é o seguinte: celebre a Jesus, mas fique em casa. Tenha a sua espiritualidade somente na sua casa. Para esse tempo de quarentena, é claro, evidente, fique na sua casa. Aqui nós estamos falando de Noé pós-quarentena. Pós sair da arca, depois da quarentena, o que Noé faz? Presta culto. O que faremos depois? Culto, celebração. A vida deve ser marcada por essas três coisas: paciência, submissão e devoção. Eu espero mesmo que a nossa quarentena também nos ensine a sermos pacientes,
a sermos submissos e a sermos mais devotos a Deus. Aproveite esse lado bom da quarentena e deixe Deus te moldar, assim como Ele moldou a vida de Noé. E que após a quarentena, estejamos juntos para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.